Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a correção das atividades 1, 2 e 3 da lição 10, que vai falar sobre área. Atividade 1. Maria comprou um terreno de formato retangular e pretende construir uma casa, também de formato retangular, que ocupará apenas a parte desse terreno, conforme indica a figura ao lado. Então temos aqui o terreno retangular com as dimensões de 75 metros e 40 metros e a construção da casa também em tamanho retangular, com dimensões de 24 metros e 18 metros. Primeiro tópico: qual é a área do terreno comprado por Maria? Segundo tópico: que área do terreno será ocupada pela casa que Maria vai construir? Compreenda. A. O que é solicitado na atividade? Calcular a área do terreno comprado por Maria e qual medida da área desse terreno será ocupada pela casa que ela vai construir. B. O terreno comprado por Maria tem a forma de um polígono de quantos lados? Que polígono é esse? Tem a forma de um polígono de 4 lados. Esse polígono é o retângulo. C. A parte do terreno que será ocupada pela casa tem a forma de qual polígono? Quantos lados tem esse polígono? A casa terá a forma de um retângulo. Ele tem 4 lados. Responda. A. Foram dadas as medidas de quantos lados desse terreno? É possível descobrir as medidas que faltam? Foram dadas as medidas de 2 lados. Sim, é possível descobrir as medidas que faltam, pois são lados opostos aos 2 lados com mesma medida. B. Quais são as medidas do terreno? O terreno mede 75 metros de comprimento e 40 metros de largura. C. Que operação deve ser feita para calcular a área desse terreno? Multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. D. Determine a área do terreno que Maria comprou. A área do retângulo ela é igual a base vezes altura. Então a área ela vai ser igual. Já que eu estou determinando a área do terreno, eu vou observar as medidas que estão delimitadas aqui fora. Então a base é 75 metros, vezes a altura, que é 40 metros. A área é igual, faço a multiplicação agora, 75 vezes o 40, 75 vezes o 40. Como é zero, eu coloco ele para o lado de fora da multiplicação, porque eu posso cair ele aqui direto no meu resultado. E eu faço a multiplicação com o número da dezena, que no caso aqui é o 4. 4 vezes o 5, 20, sobem 2. 4 vezes o 7, 28. 28 mais 2, 30. Então a área ela é igual a 3.000. Esse terreno tem área igual a 3.000 metros quadrados. E quais são as medidas da casa? A casa ela vai ter 24 metros de comprimento por 18 metros de largura. 24 metros de comprimento por 18 metros de largura. F. Qual é a área da casa? A casa também é um retângulo. A fórmula para calcular a área do retângulo ela é igual a base vezes altura. A área é igual a 24 vezes o 18. A área é igual, faço a conta aqui na frente. 24 vezes 18. 8 vezes o 4, 32. Sobe 3. 8 vezes o 2, 16. 16 mais 3, 19. Mais 1 vezes o 4, 4. 1 vezes o 2, 2. 2 mais nada, 2. 9 mais 4, 13. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. A área é igual a 432. Como estamos calculando a área de uma casa, temos sempre que responder os resultados com, nesse caso, metros quadrados, mas sempre uma unidade de medida quadrada. Então, completando aqui embaixo, a parte do terreno que será ocupada pela casa tem área igual a 432 metros quadrados. Atividade 2. Júlia é arquiteta e, a pedido do prefeito, vai projetar uma praça de formato triangular. No projeto inicial, ela representou a praça em uma folha de papel quadriculado. Veja a figura. Então temos a folha de papel quadriculado com a representação do triângulo que é a praça. E cada espaço desse quadriculado representa 5 metros. Primeiro tópico. Qual será a área ocupada por essa praça? Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a área ocupada pela praça. B. A praça tem formato retangular? A praça tem o formato de um triângulo, jamais de um retângulo. Então aqui a resposta é não. C. Quantos lados possui a praça? Ela tem esse lado e esse lado. Ao todo são 3 lados.
A praça possui 3 lados. D. A praça tem a forma de qual polígono? Como foi dito aqui anteriormente, formato triangular. Tem a forma de um triângulo. E. De acordo com o projeto de Júlia, os lados dos quadradinhos da malha em que a praça foi desenhada representam que medida? Observando o desenho aqui, cada lado dos quadradinhos na malha quadriculada representa a medida de 5 metros. Representam 5 metros. Responda. A. Observe a figura anterior. Quais serão as medidas da base e da altura do triângulo que representa a praça? Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos que representam a base. Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos que representam a altura. Eu quero saber a medida dessa base. É só eu fazer 4 quadradinhos vezes 5. 4 vezes 5, eu terei a medida de 20 metros. A mesma coisa acontece aqui com a altura. É só eu fazer 4 quadradinhos vezes 5 metros cada quadradinho, que vai ser igual também a 20 metros. Então a resposta ela ficará: a base medirá 20 metros e a altura 20 metros. B. Observe a figura e veja o que acontece em cada quadro. Na primeira figura eu tenho um retângulo que foi traçado uma diagonal no seu interior. Na segunda figura, esse retângulo foi cortado na altura de sua diagonal. E na terceira figura, restou apenas um triângulo. No quadro 1, temos um retângulo com uma de suas diagonais traçada. No quadro 2, o retângulo foi cortado ao meio, na linha que representa sua diagonal, e dividido em 2 triângulos. No quadro 3, temos um dos 2 triângulos obtidos. Como o triângulo obtido equivale à metade do retângulo, sua área corresponde à metade da área do retângulo. Com base nessas informações, responda às questões. Primeiro tópico. Considere que cada quadrinho da malha tem 1 centímetro de comprimento. Qual é a área do retângulo do quadro 1? Então, eu tenho o retângulo do quadro 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4 de altura e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de comprimento. Então, a área ela é igual a base vezes a altura. A área é igual a 8 vezes o 4. 8 vezes o 4 é igual a 32. A área do retângulo do quadro 1 é 32 centímetros quadrados. Segundo tópico. Qual é a área do triângulo do quadro 3? Se com a explicação que eu obtive no texto anterior, onde ele diz que o triângulo obtido equivale à metade do retângulo, isso significa que é só eu dividir esse 32 por 2, uma vez que eu preciso apenas da metade da área do retângulo, que eu achei aqui nesse primeiro tópico, para achar a área do triângulo no quadro 3. 32 dividido por 2. Uma vez, 3 menos 2, 1, cai o 2. 6 vezes. 6 vezes o 2, 12, 0. A área do triângulo do quadro 3 é 16 centímetros quadrados. C. Se juntarmos 2 triângulos iguais àquela que representa a praça, podemos formar um retângulo de quais medidas? Qual é a área desse retângulo? Imagine então aqui nesse triângulo que eu estaria fazendo um outro triângulo aqui. Eu iria obter um retângulo. Aqui eu teria novamente 20 metros e aqui também 20 metros, assim como fizemos aqui anteriormente também. Então a resposta aqui ela será: as medidas do retângulo serão 20 metros de base por 20 metros de altura. O cálculo para achar a área desse retângulo é base vezes altura, que vai ser igual a 20 vezes o 20, que é igual a 400 metros quadrados. D. Agora responda: qual será a área ocupada pela praça? Como vimos anteriormente aqui, o triângulo obtido equivale à metade do retângulo, ou seja, nessa C, eu acabei de fazer um cálculo no caso dessa praça ser este retângulo, e eu obtive a marca de 400 metros quadrados de área. Como eu quero calcular apenas do triângulo e eu sei que esse triângulo equivale à metade do retângulo, é só eu calcular 400 dividido por 2. 2 vezes, que vai ser igual a 4, zerou. Caiu 0, subiu 0 no resultado. Caiu 0, subiu 0 aqui também no resultado.
Então, a área ocupada pela praça será de 200 metros quadrados. Atividade 3. Um artista quer pintar um mural. Para isso, fez um esboço com medidas proporcionais às medidas da parede que pintará, em um quadriculado que representa toda a parede, como na figura abaixo. Sabe-se que ele precisará dar 2 demãos de tinta de cada cor e que o rendimento da tinta utilizada, informado pelo fabricante, é de 10 metros quadrados por litro. Quantos litros de tinta de cada cor ele deverá comprar? Observação: a malha quadriculada corresponde à parede e cada espaço desse quadradinho aqui na malha quadriculada equivale a 2 metros. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a quantidade de cada cor de tinta que o artista deverá comprar. B. Quantas e quais cores serão utilizadas no mural? Serão utilizadas 4 cores: vermelho, verde, amarelo e azul. C. Qual é o formato da parede e quais são suas medidas? A parede tem formato retangular e mede 16 metros de altura e 34 metros de comprimento. Especificando como chegamos nesses valores, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 8 vezes o 2 é igual a 16 metros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vezes o 2 é igual a 34 metros. Por isso que eu tenho a altura de 16 metros e comprimento de 34 metros. D. Qual tinta será mais utilizada e qual será menos utilizada? Aqui pelo desenho dá para se ver que a tinta mais utilizada será a azul e a que vai ser menos utilizada é a amarela. A mais utilizada será a azul e a menos utilizada será a amarela. Responda. A. Quantos triângulos aparecem na figura que será pintada? Eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Aparecem 3 triângulos. B. Determine a área de cada triângulo da figura. No vídeo anterior, eu fiz uma breve explicação sobre a lição 10. E lá ele passava a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula que iremos utilizar para achar a área de cada um dos 3 triângulos que está nesse desenho aqui. A área do triângulo vermelho é igual a base vezes altura dividido por 2. A base do meu triângulo é essa daqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 quadrinhos de base e eu sei que cada quadrinho é 2, 2 vezes o 6, 12. Então, minha base aqui é igual a 12 vezes a altura. A altura é 1, 2, 3 quadrinhos. 3 vezes o 2, 6. Dividido por 2. 12 vezes o 6 é igual a 72. Dividido por 2. 72 dividido por 2, que é igual a 36 metros quadrados, que vai representar o triângulo vermelho. A área do triângulo amarelo, ele é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo amarelo, ela é 1, 2, 3, 4 quadrinhos. 4 vezes o 2, 8. Vezes a altura desse triângulo, que equivale a 1, 2, 3 quadrinhos. Vezes o 2 é igual a 6. Então aqui, 6 dividido por 2. 8 vezes o 6 é igual a 48. Dividido por 2, que é igual a 24 metros quadrados. Que representa o triângulo amarelo. Agora, achando a área do triângulo verde, eu tenho que a fórmula é base vezes a altura dividido por 2, que será igual a base do triângulo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes o 2 é igual a 22. A altura desse triângulo é 1, 2, 3. Vezes o 2 é igual a 6, dividido por 2. Isso será igual 22 vezes o 6 é igual a 132, dividido por 2. 132 dividido por 2 é igual a 66 metros quadrados. Esse daqui representará o triângulo verde. Reforçando então, a área do triângulo vermelho é igual a 36 metros quadrados. A área do triângulo amarelo é igual a 24 metros quadrados. E a área do triângulo verde é igual a 66 metros quadrados. C. A parte azul da figura pode ser decomposta em quais polígonos? Eu posso estar dividindo ele em 2 triângulos e um retângulo.
Resposta: pode ser decomposta em 2 triângulos e 1 retângulo. D. Com base na resposta anterior, calcule a área dos polígonos identificados. Eu tenho o triângulo maior, o triângulo menor e o retângulo. Tenho que calcular a área de cada um desses polígonos. A área do triângulo maior é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base ela é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes o 2 é igual a 24 vezes a altura, que é igual a 1, 2, 3. 3 quadradinhos vezes o 2, 6. Isso tudo é dividido por 2. 24 vezes o 6 é igual a 144 dividido por 2. 144 dividido por 2 é igual a 72 metros quadrados. Então a área desse triângulo maior é de 72 metros quadrados. A área do triângulo menor é base vezes altura dividido por 2. A base é igual a 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. Vezes a altura, que também é 3 quadradinhos. 3 vezes o 2, 6. Dividido por 2. 6 vezes o 6, 36. Dividido por 2. 36 dividido por 2 é igual a 18 metros quadrados. Agora, me sobrou a área do retângulo, que é igual a base vezes a altura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos de base. 12 vezes o 2 é igual a 24. Tenho 1, 2, 3 quadradinhos de altura. 3 vezes o 2, 6. 24 vezes o 6 é igual a 144 metros quadrados. O triângulo menor, ele tem 18 metros quadrados e o retângulo, ele tem 144 metros quadrados. E. Calcule a quantidade de tinta de cada cor que será utilizada e preencha as frases. Para calcular a quantidade de tinta de cada cor que eu vou utilizar nesse quadro, eu tenho que observar a indicação do fabricante, que é de 10 metros quadrados por litro. Então, cada litro de tinta que eu utilizar, ele pinta 10 metros quadrados. A conta que eu deveria fazer aqui para achar a quantidade de tinta que eu vou utilizar em cada um dos polígonos desenhados aqui é a área de cada polígono dividido por 10 metros quadrados, que é o que 1 litro de tinta pinta. Então, o triângulo vermelho, eu calculei aqui embaixo, ele tem 36 metros quadrados. Isso eu vou dividir por 10, que vai ser igual a 3,6. Como fala aqui também que ele irá precisar dar 2 demãos de tinta, eu tenho que fazer esse resultado vezes o 2. 3,6 vezes o 2 é igual a 7,2 litros. Depois a tinta verde. O triângulo verde, ele tem 66 metros quadrados. Irei dividir isso por 10. 66 dividido por 10 é igual a 6,6 litros. Porém, são 2 demãos, então eu tenho que multiplicar isso por 2. 6,6 vezes o 2 é igual a 13,2 litros. Tinta amarela. Eu tenho 24 metros quadrados nesse triângulo amarelo. Vou dividir isso por 10. 24 dividido por 10 é igual a 2,4 vezes 2 demãos. 2,4 vezes o 2 é igual a 4,8 litros. Agora eu tenho a tinta azul. Anteriormente, eu dividi a parte azul em 2 triângulos e 1 retângulo e calculei a área de cada um separadamente. Para começar a fazer o cálculo da E, eu preciso somar as áreas de cada um dos polígonos da parte azul. Então eu tenho 72 mais 144 mais 18. 2 mais 4 mais 8 é igual a 14. Sobe 1. 1 mais 7 mais 4 mais 1 é igual a 13. 1 mais 1 é igual a 2. Então eu tenho 234 metros quadrados nessa área azul. Isso daqui eu vou dividir por 10. 234 dividido por 10 é igual a 23,4 vezes 2 demãos. 23,4 vezes o 2 é igual a 46,8 litros. Serão necessários 7,2 litros de tinta vermelha, 13,2 litros de tinta verde, 4,8 litros de tinta amarela e 46,8 litros de tinta azul. Bem, pessoal, essa foi a correção das atividades 1, 2 e 3 da lição 10, que fala sobre área. E agora irei fazer as explicações
Para a lição 11, expressões algébricas. Expressões algébricas são constituídas de números e de letras associados por operações matemáticas. As letras de uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, pois podem ser substituídas por quaisquer números. Por exemplo, eu tenho 2x mais 4, 2 menos 4x mais y, 7 menos x, 2 vezes 4x menos 10. Para determinar o valor de uma expressão algébrica, substituem-se as variáveis por números e resolve-se a expressão obtida. Por exemplo, primeiro tópico, determinar o valor numérico da expressão 2x mais 4 para x igual a 3. Nesse caso, eu tenho a expressão 2x mais 4 e eu estou afirmando que o x ele será igual a 3. É só substituir o 3 no valor do x. Então eu tenho 2 vezes o 3 mais 4. Primeiro eu resolvo a multiplicação. Então 2 vezes o 3, 6 mais 4. 6 mais 4 é igual a 10. Lembre-se, se eu não tenho nenhum sinal entre o número e a letra, isso irá significar uma multiplicação. Segundo tópico, determinar o valor numérico da expressão 7 menos x para x igual a 0. Então eu tenho 7 menos x. E eu estou afirmando que o x ele será igual a 0. É muito simples, é só substituir no lugar do x o 0. 7 menos 0 é igual a 7. Terceiro tópico, determinar o valor numérico da expressão 2 menos 4x mais y para x igual a menos 2 e y igual a 3. Então eu tenho a expressão algébrica 2 menos 4x mais y. Onde eu tenho x, vou substituir por menos 2. Onde eu tenho y, vou substituir por 3. Resolvo a multiplicação primeiro. Então, copio o que não dá para ser resolvido. No caso, 2 e depois lá no final o 3. Faço aqui 4 vezes o 2, 8. Negativo com negativo, positivo. E copio também o mais 3. 2 mais 8, 10. 10 mais 3 é igual a 13. Quarto e último tópico, determinar o valor numérico da expressão 2 vezes 4x menos 10 para x igual a 1. Então eu tenho a expressão 2 vezes 4x menos 10. Substitua onde tiver o x por 1. Então isso daqui vai ficar igual a 2 vezes o 4 vezes o 1 menos o 10. Resolvendo sempre a multiplicação primeiro. 2 vezes o 4, 8. 8 vezes o 1, 8. Menos o 10 é igual a menos 2. Bem, pessoal, com base nas explicações dadas até o momento sobre a lição 11, expressões algébricas, eu quero que vocês resolvam as atividades 1, 2 e 3. No próximo vídeo eu posto a correção. Então, até a próxima e tchau!